Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área. Vindo aqui para trocar aquela ideia maneira com vocês. Falando de Vasco, a gente deveria estar falando de Vasco de dentro de campo, já que domingo a gente volta a jogar depois de 22 dias, mais ou menos. Mas não, estamos aqui para falar de fora do campo. Queria pedir para que antes vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dá aquele joinha pra gente, dá aquele like, dislike, curtir, compartilhar e comentar. E aquela moral pra gente lá nas redes sociais. Mas vamos ao que interessa, que é falar do nosso gigante da colina. Como eu falei, vamos falar de fora do campo, né? Porque dentro de campo, a gente tá vendo um Carille não dando formato nenhum ao time do Vasco. Carille não pegando adversários que ele disse que pegaria, que seriam mais competitivos. Pegamos Maricá e Boa Vista. E pasmem, quem ganhou foram as reservas desses dois times, porque os titulares perderam os dois jogos. Enfim, vamos falar desse tema atual e não menos polêmico, que é o mando de campo vendido pelo Vasco. A gente que acordou com a notícia da venda do mando de campo contra o Palmeiras, e aí veio aquele disse-me-disse, que já era um tema, já era uma questão que já estava vendido e faltava um jogo, tinha um jogo pendente. No final das contas, a última forma realmente foi a gestão do Pedrinho que fechou não só o jogo contra o Palmeiras, mas o jogo também contra o Botafogo. Acreditem se quiser. O único clássico que a gente jogava em São Januário, estamos tirando do Rio de Janeiro. Boa, né, Pedrinho? E aí eu trouxe aqui alguns dados, rapaziada, que eu acho que são interessantes da gente analisar. Porque eu quero falar sobre duas perspectivas essa questão do mando de campo. Né? A primeira, que envolve um pouco mais a questão de gestão, questão um pouco mais estratégica. Mas eu vou citar aqui uma questão de estatística que eu acho que é bem relevante. Né? Para quem pensa que, se o Vasco jogar em casa, em São Januário, ele não é garantia de vitória. Mas a gente sabe que São Januário ferve, o Caldeirão ferve. Se a gente tem alguma chance de êxito contra o Palmeiras, ela é infinitamente maior em São Januário do que a gente mandar para Brasília, que praticamente vira um campo neutro, já que a torcida dos caras lá também é muito forte. Mas eu vou trazer aqui dados dos 3 últimos rebaixamentos do Vasco. Vou falar de 2013, né? E aí eu vou mostrar aí para vocês. Vocês estão vendo aí, ó. Viu que o Vasco ficou um ponto atrás do time fora da zona de rebaixamento, que foi a Mulambada, né? Aquele ano de 2013, que foi o ano que eles compraram lá o jogador da Portuguesa para não serem rebaixados. Enfim, mais uma sujeira, né, que a Mulambada apronta na história do futebol, mas isso é tema para um outro fórum. Falando aqui do nosso tema, que é muito mais importante, então o Vasco que ficou um ponto atrás da Mulambada, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mostrando a importância da gente fazer um pontinho a mais, né? E aí eu vou para 2015. E aí vou mostrar para vocês aí também, ó, dá uma olhada. 2015, o Vasco me fica 2 pontos atrás do time que ficou fora da zona de rebaixamento, que foi o Figueirense, mostrando a importância de uma vitóriazinha jogando em São Januário. E quando a gente vai para 2020, é mais polêmico ainda, porque a gente tem Vasco e Fortaleza empatados e o Vasco simplesmente é rebaixado pelo saldo de gols. Ou seja, 3 rebaixamentos em que mesmo número de pontos, o outro 1 ponto a menos e o outro 2 pontos a menos. Então, Pedrinho, é importantíssimo a gente jogar em São Januário. É importantíssimo a gente jogar onde nos deixa mais perto da vitória. E eu não tenho a menor dúvida que São Januário deixa o Vasco muito mais perto da vitória do que jogar em qualquer outro lugar. Esse fator um pouco mais estatístico, um pouco mais numérico, mas que eu queria ter trazido para vocês. E o outro o fator um pouco mais de gestão, né? Que eu conversei até com alguns vascaínos mais cedo, expressei minha opinião sobre eu ser contra o mando de campo. Por quê, Marques? 5 milhões, são 5 milhões, né? Que é a história dos 2 milhões, mais 2 milhões por mando de campo, mais uma premiação de 500 mil por jogo, que pode bater lá 5 milhões. Só que quando a gente relativiza esses 5 milhões dentro de um cenário de austeridade, né? Que o Pedrinho tanto levanta a bandeira, que no final das contas acaba espantando investidor, eu acho que se o intuito do Pedrinho lá atrás, levantando essa bandeira, era trazer credibilidade, eu acho que ele também traz um temor nos potenciais investidores, primeiro, né, de se investir num clube que tem um imbróglio jurídico enorme, complexo, enfim, todo aquele desdobramento de venda que acaba não acontecendo, que já é um ponto sensível na relação do Pedrinho com a torcida, já que é quase que unânime na torcida a necessidade de se vender o futebol, de se vender a SAF. Se continuar nos abutres, o Vasco acaba, e eu reforço e ratifico sempre isso, o Vasco precisa ser vendido. Só que quando a gente vai para a história da austeridade, o Vasco não querendo abrir mão de 5 milhões, precisando desesperadamente vender, eu lembro que o Vasco acabou de investir 12 milhões em Lodi Augusto, botou 10 milhões no Suíço, 12, 15 milhões no Jean Davia. Então tem alguns gastos também que quando a gente relativiza com esses 5 milhões, desculpa, é muito mais relevante você abrir mão dessa receita de 5 milhões, tendo a oportunidade de ser muito mais competitivo jogando em São Januário. Então é mais uma amostra de que o Pedrinho leva a austeridade dele, eu acho que além do limite, e que isso acaba de uma certa forma, sim, arranhando uma credibilidade, arranhando uma relação com a torcida
E tem, sem contar, e aí como cereja do bolo, o lado do marketing. Né? Estamos falando de um Vasco que vai jogar até o final do ano 30 partidas em São Januário, um pouco a menos, um pouco a mais, dependendo da campanha da Sul-Americana, da Copa do Brasil, principalmente. Que o Vasco joga 30 partidas até o final do ano, tem um marketing colado nisso, uma contagem regressiva, já linkando com a reforma, que já jogaram para o início do ano que vem. Então aproxima o marketing da história, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos pegar lá um número X de vascaínos que queiram participar dessa campanha, enfim, participando, ganhando alguma coisa até lá, uma campanha que o marketing possa fazer, que engaje a torcida. Então, ou seja, tem muita oportunidade nessa história da gente não levar os jogos para fora, e eu acho que o Pedrinho, mais uma vez, vai numa contramão. Muito ruim numa semana em que a gente tem um jogo domingo muito importante, em que deveria ser um jogo que a gente tivesse com o tanque cheio, né, tranquilo, indo, que a vitória fosse maravilhosa, mas que o mais importante era só o Vasco fazer um bom jogo, que é um caminho longo aí que o Vasco vai percorrer de 38 rodadas, se preparar para o início da Sul-Americana lá no meio da semana que vai jogar fora do Brasil, a primeira partida é fora. E não, a gente já chega na partida com a tolerância já quase que no limite, por todos esses acontecimentos. O Carille, que, né, não vou tentar não ser redundante aqui quanto ao trabalho do cara, mas o fato é que a gente vai para um jogo com os nervos à flor da pele. Infelizmente. Vamos aguardar, inclusive, amanhã informações a respeito da venda de ingressos. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter um caldeirão lotado. E tomara que o caldeirão lotado seja sinônimo de uma festa bonita e não que seja um dia em que a gente possa protestar de alguma forma. Enfim, rapaziada, quis trazer um pouquinho aqui desses elementos pra gente, pra detalhar um pouco mais sobre a questão do mando de campo. Eu que falei mais cedo lá nas redes sociais a respeito disso, mas detalhei pouco. Então fiz questão de estar vindo aqui pra trocar essa ideia com vocês. Tá? Coloca a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. Dá aquele joinha pra gente, compartilha sempre aqui os nossos conteúdos. Uma semana maravilhosa para todos os vascaínos. Domingo estaremos lá com o nosso chopp, porque a gente nunca vai abandonar isso aqui, tá? Isso aqui é Vasco, rapaziada. Boa semana para todo mundo. Fui!